Olá, como vai? É um prazer enorme estar com vocês novamente aqui no nosso canal AgroMais para mais uma edição do programa Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária e este ano cotado para ser o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Deputado, como é que o senhor vai? Tudo bom? Tudo bem, você? Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. O que o senhor fará sendo eleito presidente da Comissão de Segurança Pública? Qual é a prioridade? A prioridade são trazer projetos que venham proporcionar, melhorar a segurança pública do brasileiro, que hoje está realmente abandonado. Nós sabemos que, ainda mais depois dessas fugas de presídios de segurança máxima, é preocupante. É máxima a segurança? Não foi máxima, né? Não foi máxima. Depois de ouvir o ministro dizer que era numa terça-feira e que o pessoal estava relaxado, admitindo então que houve falha. E eu acho que ali tem que ter um culpado. Não tem que ficar dando explicações, tem que ter o culpado. Alguém facilitou aquela fuga. Então, nós precisamos ver. E eu queria, assim, de primeira mão, te dar um cronograma que ontem eu falei no plenário, que é esquisito. Março de 2023, o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, foi lá no Complexo da Maré. E mesmo nesse mesmo mês de março, a dama do Comando Vermelho foi visitar o ministro lá no Ministério da Justiça. Logo em seguida, se eu não me engano, em setembro de 2023, foi nomeado o diretor do presídio de Mossoró. Logo em seguida, em dezembro, foi feito um pedido para que 2 presos do presídio de segurança máxima do Acre fossem para Mossoró. E, coincidentemente, em 2024, os 2 presos que fugiram foram esses presos que foram transferidos. Como é que faz obra de presídio com presos de alta periculosidade? Parece que até o Fernandinho Beiramar está nesse presídio. Você não tinha que tirar os presos para fazer a obra? É evidente. E deixar um alicate dando bobeira, não faz sentido, gente. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito estranha e que nós, na Comissão de Segurança Pública, nós vamos ficar atentos a isso. Então, como eu disse, desculpa, como eu disse a você, nós queremos primeiro manter um contato com o ministro da Justiça. A princípio, eu acho que a convocação, eu acho que a convocação tem que ser em casos extremos. Se o ministro aceitar o convite de comparecer, ótimo. Se não comparecer, aí é que cabe realmente uma convocação. Mas, e maioria tem para isso, né, deputado? Maioria nós temos. Uma comissão que tem 38, nós temos 35. Então é melhor aceitar o convite. É melhor aceitar o convite, com certeza. Vocês devem estar perguntando, o deputado está aqui falando da segurança de um modo geral, mas é a segurança que nos interessa, é a segurança do homem do campo também. É claro que, tendo segurança na cidade, o campo também é um reflexo disso. O deputado Fraga é autor de um projeto que criou as delegacias especializadas em crimes do campo. A gente divulgou demais isso aqui. Como é que está isso, hein? Hoje eu tive uma reunião com o presidente, essa semana tivemos uma reunião com o presidente da comissão da Frente Parlamentar da Agricultura e Frente Parlamentar Evangélica, a famosa BBB, né? As frentes parlamentares da bala, do boi e da Bíblia, né? E um dos projetos que foi elencados para a gente pedir a pauta positiva para o Arthur Lira é a criação das delegacias rurais. Nós entendemos e sabemos que os crimes no campo não estão mais como antigamente, Valtênio, estão aumentando e muito, porque o campo não tem o 190, a fazenda não tem um 190 para pedir socorro, então você tem que dar uma estrutura melhor para que essas pessoas, o produtor rural, que é quem sustenta esse país, tenha um pouco mais de tranquilidade lá no campo. Então nós vamos, se Deus quiser, esse ano, aprovar esse projeto sem sombra de dúvida. Está precisando só do plenário agora, né? Só, já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, a gente puxa para o plenário, vou pedir a urgência do projeto, a gente puxa para o plenário e no plenário é feito o relator de plenário pela CCJ, aí nós estamos chegando no Senado, é uma outra briga, é uma outra etapa. A gente está cansado de aprovar projetos na Câmara e o Senado não votar o projeto, isso é muito ruim. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento
mês passado, 857 projetos importantes estão engavetados no Senado. Depois de ter passado pela Câmara? Depois de ter passado pela Câmara. Interessante essa pesquisa sua. Agora tem um projeto que foi aprovado no Senado que eu tenho a impressão que os senhores vão dar celeridade a ele, que é o fim das saidinhas. Que foi aprovado na Câmara. Foi na Câmara? Foi aprovado na Câmara. Inclusive, o autor desse projeto sou eu. Mas como eu não estava no mandato, né, eu não estava no mandato, colocaram um outro projeto e eu perdi a autoria do projeto. Mas as pessoas que trabalham no Congresso sabem que eu fui o autor desse projeto. Esse projeto foi aprovado, foi para o Senado, o Guilherme Derrite foi o relator, né, e o Senado ontem aprovou, né, na terça-feira, aprovou o projeto lá no Senado, mas teve uma emenda do senador Sérgio Moro, que, no meu entender, a emenda é, vamos dizer assim, aceitável. É permitir a saidinha, ou o saidão, para aquele preso que está estudando. Ou que não cometeu crime. E está estudando para se formar e tal. Eu acho que é uma forma de você ressocializar. Porque o que está estudando, geralmente, né, não pode ter crime hediondo, né, crime de alta periculosidade. Não, só gente que tem crime mais Então, aí eu concordo. Agora, o que a gente tem visto, acompanhado recentemente, meu Deus do céu, pessoa de alta periculosidade sendo colocado em liberdade de forma irresponsável pelo Poder Judiciário. Eu já defendo que quem conhece o comportamento do preso é o diretor do presídio, é ele que tem que dar o parecer, e não numa petição bem feita ou um juiz no ar-condicionado decidir que aquele preso vai para a rua ou não. Isso está errado. Entendeu? Deputado, qual a sua opinião com relação a essa polêmica que tem andado pelo Brasil afora, Goiás, São Paulo, com relação à questão das câmeras nos policiais? Qual a sua posição sobre isso? A minha posição como policial é que isso inibe a ação do policial. Um policial, muitas das vezes, as pessoas têm que entender que o policial ele tem fração de segundos para decidir se ele atira ou se não atira. Se ele atira, salva a vida. Se ele não atira, ele morre. E isso só quem decide é o policial naquele momento. E eu acho que a Câmara, de repente, numa ação dessa, pode incriminá-lo. E você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Talvez nos grandes eventos ou coisas assim, que seja... Porque estádio, nada, nem tanto ao céu, nem tanto a terra. De futebol, grandes eventos de policiamento, eu até concordo. Mas lá no morro, no combate... na ação policial, no morro, no confronto, eu acho que é um absurdo. Aliás, como é que o senhor está vendo essa questão da violência no Brasil? A gente tem visto cada coisa. Falam tanto contra o governo de São Paulo, mas a gente está vendo tanto PM morrendo em combate, né, deputado? A verdade, Valtênio, a morte de policiais já vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Para você ter uma ideia, eu acho que disparado é o país que mais morre policiais no mundo, é o Brasil. Por quê, hein, deputado? Talvez sou autor da lei que tornou crime hediondo o assassinato de policial. Não adiantou nada, porque ninguém está ficando preso. Essa é a verdade, essa é a realidade brasileira. O cidadão hoje, o marginal, não tem mais medo de ficar preso, porque sabe que em 5, 6 anos ele está na rua. Ou então lá dentro vai passar uma vida boa. Ou então lá dentro passar a vida boa. Fugir até quando quiser. Então a questão da morte dos policiais, aí a mídia esquece e erra quando coloca, o policial foi morto de folga. Só que ele está esquecendo que o policial morre quando está em serviço, no exercício da profissão, ou em razão dela. Esse ou em razão dela quer dizer o seguinte: quando o policial está de folga e se depara com um assalto, ele não tem que agir? Ele tem que agir. Ou mesmo quando não age e o bandido descobre que ele é um policial... Então, morreu por quê? De morte. Em razão da função. Então, esse em razão dela, em razão da função, tem que ser observado. Não podemos desprezar isso. Por isso, eu acredito que essas mortes de policiais vêm acontecendo porque não está sendo dado o devido trato a esses marginais que matam um policial. Será que o policial também não precisa ser melhor remunerado? Quando a gente vê o salário de policial no Brasil, a gente fica assim, por que algumas carreiras do serviço público o cara começa ganhando 12 mil,
15 mil algumas, não precisamos nem citar aqui, mas por que um policial começa ganhando 3 e pouco? É muito complicado, porque ele acaba tendo que fazer um bico e às vezes morre nesse bico. Então eu digo assim, será que não era necessário fazer alguns incentivos à carreira policial? Eu digo, a gente cria cota para todo mundo. Por que os filhos dos policiais não poderiam ter cotas em universidade? Por que a viúva de um policial não recebe a pensão integral se ele morre em combate? Porque ninguém gosta do policial, essa é a verdade. Estão aí para projeto? Já tem. A pensão integral, já tem também projetos que o policial às vezes fica inválido durante o exercício da profissão, ele tem que ser reformado então com salário integral. Perde salário. Quer dizer, é uma legislação muito dura, draconiana para o policial. Eu digo, e eu brinco sempre, falo, gente, por baixo daquela farda tem um ser humano. Então eu acredito e concordo com você nos incentivos. Por exemplo, o que adianta você pagar bem ao policial se ele está morando na favela? Se ele tem que secar a sua farda atrás da geladeira para o vizinho não descobrir ou o marginal não descobrir que ali mora um policial. Deputado Fraga, eu vou pedir um intervalo, eu volto daqui a pouquinho com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que é cotado para assumir a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, e eu volto daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com Questão de Ordem, hoje batendo um papo aqui com o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que é parlamentar da frente da FPA, nossa frente parlamentar da agropecuária, e também atua na área da segurança pública. Deputado, voltando a falar sobre a questão da segurança no Brasil. O deputado apresentou recentemente o projeto que já foi aprovado e deve ir a plenário sobre a criação das delegacias especializadas em crimes no campo. A gente está vivendo um período em que o produtor rural está passando apertado, né? Um período de custos altos, de safra baixa, mas mesmo assim o meio rural acaba atraindo muita atenção de marginais. Por quê? O insumo é caro, as máquinas, o boi, tudo isso. E a gente está vendo a dificuldade que o governo tem de controlar os presos dentro dos próprios presídios. Tem 300 mil mandados de prisão que não são cumpridos. Onde estão essas pessoas? Elas causam problemas também no campo? Sem sombra de dúvida, né? Primeiro, o campo, na verdade, passa a ser um esconderijo, um lugar mais difícil da polícia encontrar o marginal. Imagina o cara comete um crime na cidade e se homizia, se esconde dentro de uma chácara, dentro de uma fazenda. Ou foge do presídio e está agora causando problema na zona rural, não é isso? Exatamente, é isso que está acontecendo. E quando a gente teve a ideia de criar essa delegacia rural, é que a delegacia ela é responsável pelas investigações. A polícia militar ela é preventiva. E quando a polícia militar não consegue fazer a devida prevenção, aí é onde entra a polícia civil para fazer a elucidação do caso. Então, isso cria um banco de dados. O modus operandi do marginal, ele tem que ser muito discutido e conhecido no meio policial. Porque o policial que comete um determinado delito praticando com uma certa característica, ele não vai mudar. Então, quando acontece esse mesmo crime numa região nova, ele recebe a informação, isso é fulano de tal. Então, chama-se modus operandi, né? Então, isso é muito importante para as delegacias. E as delegacias especializadas, elas vão ficar apenas e somente investigando os crimes cometidos, os assaltos, os roubos cometidos nas propriedades rurais. Eu voltei hoje para você ter uma ideia, os fertilizantes, os foliantes, estão caríssimos. Se você pegar e encher um assaveiro de produtos, né, desses produtos utilizados como defensivos agrícolas, só ali um assaveiro vai ter mais de R$1 milhão ali em produtos. Aí é onde vem a questão da receptação, né? Por que eu sou favorável que o receptador ele tem que ser punido igualzinho o autor do crime? Porque se não tiver para quem vender, ele não vai roubar. Alimenta essa cadeia, né? Uma outra coisa que acontece no campo e já está demais,
os furtos dos cabos de cobre dos pivôs de irrigação. Isso é uma coisa absurda. Eu, na minha região lá, eu tenho uma propriedade, na minha região os produtores estão contratando segurança para ficar cuidando dos pivôs à noite, de madrugada, porque a quantidade de furtos que está acontecendo, e aqui eu quero fazer um elogio ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que realmente está impondo uma disciplina, né, um combate presente aos marginais, e Goiás tem se tornado hoje uma referência, tanto na área rural, que o Caiado tem dado muito apoio, né? Nos próximos dias aí nós vamos até inaugurar um batalhão que os produtores rurais construíram para entregar para a Polícia Militar. Todo mundo sabe que a Polícia Militar não tem recurso, né? Então os produtores estão fazendo isso. É a comunidade, né? A coisa comunitária. Mas tem uma outra questão que o Congresso decidiu e aprovou ano passado, mas o presidente vetou e os senhores derrubaram o veto. No entanto, o Supremo está cheio de ações, que é com relação à questão do marco temporal. Isso causa também insegurança jurídica. Mesmo a lei dizendo que os indígenas têm direito às terras que estiverem ocupando originalmente, tradicionalmente, até 5 de outubro de 1988, o Supremo entendeu que não. Os senhores disseram sim, o Supremo disse não. E aí, em seguida, houve invasões no Paraná, tem havido invasões constantes na Bahia. Como sair disso? Mas veja bem, nós fizemos o marco temporal, aí o presidente vetou, nós derrubamos o veto. Isso. Se nós derrubamos o veto, o que está valendo, a lei está valendo. Mas parece que o Supremo não entende isso. Aí veio uma decisão monocrática, parece que do Fachin, do Edson Fachin, e é o que está causando esses problemas lá de falsos índios do Paraguai estão invadindo lá algumas propriedades no Paraná, se eu não me engano, e está dando muitos conflitos, já está começando a dar conflito. Aqui no Brasil tem esses problemas também de falsos índios também? Gente que entra na... Claro que tem. Você não precisa ir longe não, aqui em Brasília. No setor noroeste apareceu uma tribo de índios. Está lá, construíram até ocas de tijolo e tal. Aqui no setor noroeste, que é um dos setores mais caros de Brasília, descobriram, entre aspas, né, uma tribo de índios. Eu moro aqui desde 64 e eu nunca vi índio aqui em Brasília. No sul da Bahia tem muito isso também. Uma vez a Polícia Federal identificou e retirou do cadastro pessoas que foram lá dizer que eram indígenas, cooptados por chefes indígenas que queriam regimentar a gente para poder conquistar mais terras. Onde está a FUNAI que não fiscaliza isso? E tem mais. Tem jornalista sendo processado porque fez matéria sobre isso. É a maior estupidez desse país, é o que está acontecendo. O nosso Poder Judiciário tem que parar e fazer um meia-culpa. Muita coisa errada está acontecendo no Brasil por culpa do Poder Judiciário. E eu não sei onde isso vai parar, né? Porque os conflitos estão aí existindo em virtude de decisões equivocadas do Poder Judiciário. Deputado Fraga, esse é um ano relativamente curto para o Congresso Nacional. Tem eleições municipais, aqui no Distrito Federal não, porque a gente é um governo distrital, as nossas eleições coincidem com as eleições estaduais. O que é possível fazer nesse ano tão curto? Pautas positivas, né? Ainda hoje não. Numa reunião que nós tivemos há pouco tempo, com as 3 frentes, cada frente vai apresentar 2, 3 projetos de interesse daquela frente parlamentar. E nós vamos procurar o presidente Arthur Lira e pedir para ele pautar. Já que vai ser um ano curto, nós sabemos que será assim, nós queremos pelo menos ter algumas matérias positivas sendo aprovadas. Quais, por exemplo? Delegacias rurais, a questão do decidir de uma vez por todas, a questão do marco temporal, a questão do saidão, a saidinha vai voltar para a Câmara. Tem desoneração da folha entra nessa? Reoneração da folha. Quer dizer, desoneração, né? Desoneração. Hoje teve até uma audiência
uma coletiva falando com relação a isso. O governo tem que reconhecer que perdeu. Os representantes do povo disseram não. Aí vem o ministro da Fazenda e apresenta uma medida provisória com o mesmo assunto, sabendo que vai prejudicar 17 setores importantíssimos na nossa economia e que serão prejudicados. Eles esquecem que parece-me que tem uma lei federal que diz que quando você faz no caso da desoneração da folha, com data marcada tal, você não pode alterar. Não pode alterar, porque vai mexer no planejamento das empresas. Se eles continuarem insistindo com essa questão, nós vamos ter aí milhares de empresas fechando as portas, né? Muitas sobreviveram exatamente por causa desse fôlego que foi dado até 2027. E tem uma lei que diz que quando é dada uma data pré-determinada, você não pode alterar. Mas parece-me que o ministro Haddad aprendeu mesmo, foi só tocar violão, ele não sabe nada de economia. Deputado Fraga, nós já estamos caminhando para o final, eu não posso deixar de perguntar para o senhor com relação às questões relacionadas às nossas relações internacionais, que envolvem também questão de segurança, como o caso de Israel. As declarações do presidente Lula prejudicam muito a imagem do Brasil? Sem sombra de dúvida. Hoje o presidente Lula é persona não grata para o povo de Israel, para o povo judeu, sofrido, um povo que ao longo dos anos vem se recuperando da tragédia que foi o genocídio de Adolfo Hitler. 6 milhões de judeus foram mortos. Aí vem um presidente e irresponsavelmente dá uma declaração comparando a ação de Israel ao genocídio do Hitler. Isso aí deu uma repercussão dentro da Câmara grande demais, tanto é que foi feito um pedido de impeachment e em 2 dias já tem 138 assinaturas. E eu tenho certeza que outros deputados vão procurar para assinar esse pedido de impeachment. Foi uma declaração irresponsável, uma declaração que não agradou a ninguém, só agradou ao Hamas, o mesmo grupo terrorista que o PT não reconhece como um grupo terrorista. Então, fica muito difícil você imaginar numa relação internacional com o Brasil dando essas manchetes, vamos dizer assim, negativas. O que o embaixador de Israel fez aí com relação às declarações do Lula, é uma coisa, vamos dizer assim, desgastante para qualquer presidente de uma nação. Então, eu acho que o Lula deve ficar mais namorando com a Janja do que trabalhando em prol do Brasil, que ele só está atrapalhando o Brasil. Deputado Fraga, estamos chegando então ao final, certamente campanha eleitoral voltada para a segurança pública, é o foco, né? É o foco principal, a segurança pública, que é o grande problema do país hoje, é o grande problema do país. Eu estive em El Salvador, onde o Bukele, que chamam de ditador. Por quê? Porque ele acabou com esses benefícios de preso, criou um presídio de 40 mil presos. As celas, cada cela comporta 300 presos. Não tem tomada, não tem televisão, não tem visita íntima. Nem alicate. Nem alicate. Deputado Fraga, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Boa sorte, senhor. Tomara que tudo caminhe lá e, sendo eleito, volta para cá para falar como presidente da Comissão de Segurança Pública já efetivado. Será um prazer. Eu conversei aqui com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária e também da Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Eu volto com vocês na semana que vem, em mais um Questão de Ordem.